Hoje estamos tomando um fôlego e começando, um tema maravilhoso. E só de estudar o tema, nosso coração se enche, de esperança. Tema são as promessas de Deus. Conhecendo, entendendo e orando as promessas de Deus. E só uma breve apresentação para vocês. Hoje, dia 8/4, nós vamos ver as promessas de Deus, o conceito, o porquê que elas precisam ser valorizadas. Mas nós vamos com esse tema até o dia 1º de julho. São 13 terças-feiras. E nós vamos falar de promessas, nós vamos falar sobre promessa de Deus para Israel, para a igreja, a relação de promessa e obediência. Nós vamos falar sobre a promessa de salvação nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre a promessa de cura divina. Nós vamos falar de promessa de um coração novo. Tem uma promessa para um coração novo para nós. Nós vamos falar da promessa de paz. O Senhor tem promessa de paz para a sua igreja. Nós vamos falar sobre promessa para pais e filhos. O Senhor também tem promessas reservadas, promessa de proteção divina. Nós vamos falar sobre promessa de provisão de Deus. Deus tem promessa de prover para os seus filhos. Promessa de vida abundante. E no último dia 1/7, nós estaremos finalizando com as promessas de Deus são infalíveis. Amém? Então não percam. Divulguem, porque é para a saúde da nossa fé saber das promessas do Senhor. Amém? Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55. Não precisa ficar em pé. Nós vamos ficar com a Bíblia aberta por todo esse tempo. Vamos meditar bastante. Hoje tem bastante leitura da palavra de Deus, porque não tem como nós conhecermos a promessa sem lermos a promessa, sem colocarmos a promessa fazendo um download no nosso coração. Amém? Isaías, capítulo 55, e o versículo 6 em diante. Eu pedi para a irmã Iraci louvar esse hino, 459, porque ele vem ao encontro do tema hoje, O refrão, não sei se vocês perceberam, pode falhar tudo, até o brilho das estrelas, mas as promessas de Deus não falharão. Então elas são firmes, elas são verdadeiras, elas são fiéis, elas são imutáveis. Quem está pronto, diga amém? Amém. Diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aproveitando que vocês estão em Isaías, volta um pouquinho agora, Isaías 40. Vamos para lá, marca 55 aí e volta para o 40, versículo 6 também, que diz assim: vós que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Oremos ao Senhor. Deus poderoso, guarda da minha alma, Senhor. Neste momento, Deus, nós entregamos, meu Deus, esse culto na sua presença. Que o Senhor possa direcionar, enviar
convencer, para resgatar a esperança, para dar fé, para dar suprimento espiritual, para caminhar, meu Deus, com essa igreja, que possamos, meu Deus, guardar cada uma de suas promessas no solo do nosso coração, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Ali em Isaías 55, nós não vamos ficar aqui serve só de referência, nós não vamos entrar versículo por versículo, nem dá tempo para isso, mas no livro de Isaías, nessas passagens que nós lemos, nós vemos aqui que Deus ensina o povo de Israel a buscá-lo, a invocá-lo e a se arrepender. São algumas instruções que ele, usando Isaías, passa para o seu povo. Então, quando Deus fala buscar e invocar, são verbos que são acompanhados com enquanto. Buscai enquanto pode achar. Invocai enquanto está perto. Por que isso? Significa que por um tempo, nós não sabemos quanto, mas por um tempo o Senhor está acessível ao seu povo. Por um tempo o Senhor está de ouvidos atentos ao seu povo. E isso demonstra o quê? Uma urgência, quando fala assim, busca, invoca, enquanto você pode. É uma urgência, como se o tempo estivesse acabando. Porque chegará um tempo, dá-nos a entender aqui, que muitos vão buscar, mas não vão encontrar. Muitos vão clamar, mas não serão respondidos. E por quê? Porque é uma oferta temporária, é uma oportunidade para todo aquele que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Então, por isso que o crente ele fica desesperado quando ele vê um familiar que ainda não se rendeu a Jesus. Porque tem um tempo. Existe um tempo, uma oportunidade para ele, enquanto o Senhor está acessível. Quando nós buscamos ao Senhor e nós encontramos o Senhor, não é porque nós fizemos um pedido especial e nós acessamos o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor se deixa encontrar. Então, se Ele quiser se esconder, ninguém consegue acessar o Senhor. Entende? Então, é um privilégio para hoje, agora. E quando nós recebemos Jesus, e nós aproveitamos essa oportunidade, nós recebemos com Ele, nós recebemos a vida e não a morte, a salvação e o perdão dos pecados e não a condenação. É isso que Isaías está falando aqui. Glória a Deus. E aí claro, nós não vamos falar de versículo a versículo, quando a gente chega ali nos pensamentos do Senhor, o caminho do Senhor, o Senhor está dizendo que por mais que nós imaginemos, por mais que nós leiamos, estudemos, ouçamos, nunca alcançaremos a grandeza, a preciosidade, porque o pensamento dele não é igual ao nosso, e o caminho dele não é igual ao nosso. E aí ele fala que assim, a distância entre a minha mente e a mente de Deus, entre o meu caminho e o caminho de Deus, é a distância da terra e do céu. Ou seja, muito grande, infinito, imensurável. Então, quando nós decidimos fazer as coisas com a nossa sabedoria, a tendência de dar errado é grande, porque a distância dos pensamentos é grande. O Senhor vê lá no final, nós estamos vendo no começo. O Senhor já viu o fim. Imagina que o Senhor está fora do tempo. Antes de você nascer, Ele já sabia que você nasceria e já sabe quando você também retornará a Ele. Ele já sabe. Não é interessante isso? Ele sabe. Assim que Ele nos criou, Ele já sabia quando nós vamos retornar ao pó. Não é uma surpresa para Deus. E aí no versículo 10, nós vamos meditar agora na palavra, no poder da palavra, na promessa. Ele fala que assim como a chuva e a neve descem sobre a terra e faz com que a terra seja regada, frutificada, florescida, assim é a palavra dele quando é lançada para os
seu povo. Os elementos da natureza, quando nós vemos a chuva cair, nós vemos uma coisa, nós podemos aprender muito com a natureza, porque o próprio Deus usa metáforas na Bíblia, comparações, para a gente observar a natureza, observar a obra que Ele fez. Quando nós vemos a chuva cair, ela vai cair sobre a árvore que já está frondosa e também vai cair sobre a árvore condenada, que a gente olha para a árvore e fala assim, está seca. Mas essa meditação de que a chuva vai cair sobre essa árvore é como se ela percorresse as rachaduras dessa planta e ela chegasse onde os olhos humanos não chegam. É essa meditação que o Senhor quer que a gente tenha em relação à promessa dele. Não volta vazia. Aleluia. E aí, não se trata de evangelização. Muitas vezes nós usamos esse versículo erroneamente. Alguém aqui já usou, eu já usei, alguém na vida já usou. Usar esse versículo como se fosse uma forma de evangelização. Quando nós estamos evangelizando, nós temos a tendência de falar assim, eu fiz a minha parte, a palavra do Senhor não volta vazia. Não é assim que nós falamos? Mas não se aplica aqui. Aqui está falando unicamente de promessa. Aqui está falando assim, a palavra que sai da boca de Deus, não é a palavra que sai da minha boca, da boca do irmão, ou o que eu acho, é a palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará para ele vazia, mas vai produzir, vai frutificar, vai florescer. E aí, nós entendemos que as promessas são um meio de comunicação de Deus conosco. Não havia necessidade de Deus escrever as promessas se elas não fossem lembradas, se não fosse para nós lembrarmos da promessa. Mas como Ele queria que nós lembrássemos da promessa, Ele não somente proferiu, mas Ele também escreveu, Ele documentou, Ele registrou. Porque Ele sabia que eu e você iríamos esquecer. Está registrado, está anotado. E nós temos vários tipos de promessas. Nós temos as promessas incondicionais, que são as promessas que não dependem de circunstância, não dependem de tempo, não dependem do meu agir humano, elas acontecem. Um exemplo disso, o nascimento de Jesus. Não dependia do querer do rei, não dependia, tanto é que Deus mudou o universo, as estações, fez José ir para lugares que ele não imaginaria ir, porque a promessa tinha que se cumprir. E qual promessa era essa? Lá em Gênesis 3,15. Quem lembra dessa promessa? Quem é capaz de lembrar dessa promessa? Sem colar. Da mulher nasceria os filhos que usaria a cabeça do serpente. Exatamente. Da mulher nasceria... Exatamente, é uma promessa que é o Evangelho inteiro. Em Gênesis 3,15 é o resumo do Evangelho inteiro. Havia uma promessa na vida da mulher, essa semente que nasceria da mulher teria o poder de esmagar a cabeça da serpente. E isso o Senhor fez de tudo para cumprir. Aí a gente vê, assim que ele faz essa promessa, Gênesis vira de ponta cabeça. Nós começamos a ver o Senhor fazendo coisas, Ele destrói, Ele constrói, Ele coloca pessoas, Ele tira pessoas, porque Ele vai cumprir essa promessa. E o arrebatamento também não é uma promessa condicional, ela é incondicional. A segunda vinda de Jesus não é condicional. Por exemplo, eu acredito que Ele vai vir. Eu não acredito que Ele vai vir. Você acreditando ou não acreditando, essa promessa é incondicional. Ele virá. Ele virá. Promessa condicional é quando depende de circunstância, de tempo, de atitude humana para se cumprir ou não. Exemplo, no Antigo Testamento o Senhor fez várias promessas ao povo de Israel e Ele colocou assim, se atentamente obedeceres, se andares neste caminho. Por quê? Tinha participação do povo de Israel, precisava ter a participação
povo de Israel. Nós vamos encontrar promessas pessoais, onde o Senhor fez para uma pessoa só. Então não tem motivo de ninguém repetir porque foi feito só para essa pessoa. Nós vamos encontrar promessas coletivas que o Senhor fez para um grupo. Nós vamos encontrar promessas temporais, ou seja, promessas que só existiram lá naquele espaço de tempo, não mais. E nós vamos encontrar promessas eternas, que serviram para eles lá e para nós cá. E para a geração que virá, até Jesus voltar, as promessas estarão intactas. E quais são os propósitos da promessa de Deus? Por que você precisa entender, aprender, absorver a promessa de Deus? Qual é o propósito disso? Primeiro, Deus quer estabelecer uma aliança com a humanidade. Ele quer ter um casamento com a humanidade. E também Ele quer se relacionar com a humanidade. E Ele faz isso através de promessas. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz assim, dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes do quê? Da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Vamos entender isso aqui. Quando Pedro escreveu essa carta, Pedro estava próximo de pegar seu rumo para o céu. Ele já sabia que o seu fim estava próximo. Ele já sabia que ele estava prestes a mudar de endereço. E ele se refere às promessas de Deus como quem tem conhecimento delas. E sim, ele tinha, porque ele estava baseando-se aqui nas promessas todas registradas no Antigo Testamento. Tudo que ele tinha aprendido, tudo que os profetas profetizaram sobre salvação e bênção que viria ao povo de Israel através do Messias. E aí, a gente entende que essas promessas, muitas delas não ficaram restritas só ao povo de Israel, mas elas estão derramadas, confirmadas à nossa descendência, através do sacrifício da cruz. Qual é o sentido quando Pedro fala assim? Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Primeiro, Ele nos deu. Em outras traduções está assim: Ele doou. Quem recebe doação é quem está precisando ou quem já tem muito? Quem está precisando. Aqui, Pedro quer que nós estejamos como, entendam bem, mendigos espirituais, sempre precisando, sempre necessitando. E aí ele fala, quando fala doar, não é que alguém pediu, não é que alguém mereceu, não é que alguém fez algo para alcançar, ele doa porque ele doa. Então aqui, mais uma lição, não conseguimos conquistar com mérito a promessa de Deus. Ela é doada, ela é dada gratuitamente, assim como é a salvação, um dom gratuito. Quem põe preço na salvação não é Deus. Quem põe preço na salvação é o homem. É como se o homem lesse e falasse assim: mas é bom demais para ser verdade isso aqui, não preciso dar nada em troca. Me aceita com os meus erros, com a minha indignidade, ainda me dá graça, é muito para a minha cabeça. Eu tenho que fazer alguma coisa em troca. Por isso que é difícil para o homem entender, porque o homem sempre teve barganha na vida. Satanás, por exemplo, quando ele convence uma pessoa para fazer as coisas erradas, ele dá e ele tira. Ele incentiva a fazer e depois acusa. Ele mesmo joga a pessoa, ele mesmo conduz a pessoa ao pecado e depois termina de afundar a pessoa no pecado. Mas Deus não, Deus tem amor. Deus tem amor. Quando Pedro está falando dessas grandiosas e preciosas promessas, algo que possui um nível de valor e de beleza que nós não conseguimos imaginar.
Como as pedras preciosas, definidas assim por não terem defeito. Tudo que é precioso não tem defeito. E ele está falando que a promessa dele é preciosa, então não tem defeito. É mais preciosa que um diamante. Jesus é a nossa preciosidade, a nossa pérola de grande valor. A justiça que ele fez na cruz não tem defeito. Entende? O sangue de Jesus que foi oferecido por nós não tinha, não tem, nunca terá mácula, mancha. Todos os homens e mulheres da Bíblia que são mencionados aqui construíram suas vidas baseados unicamente na promessa de Deus. Eles muitas vezes não tinham nada para apalpar, para pegar, para fortalecer a fé. A única coisa que eles tinham era a promessa de Deus. Noé acreditou na promessa de Deus de que haveria dilúvio. E ele sabia o que era dilúvio? Não. Ele não sabia nem o que era chuva. Mas ele acreditou na promessa de Deus. Abraão confiou na promessa de um filho. E ele entendeu que a sua descendência seria maior que as estrelas do céu. E ele só foi ver essa promessa ser cumprida aos 99 anos de idade. E mesmo assim, ele não viu o Messias, mas ele trabalhou para que aqueles que viessem depois dele vissem. Isaac não viu, Jacó não viu, Josué não viu. Mas eles trabalharam, confiaram que o Messias havia de vir. Entende a fé dessas pessoas? Josué, quando tomou as terras dos inimigos, a caminho de Canaã, o Senhor, quando Moisés morreu, o Senhor falou para ele: vai ser forte, corajoso, e é isso. Falou para ele: vai tomando as terras, vai invadindo. Promessa. Eu prometi, o Senhor fala em alguns versículos para ele: o lugar onde colocares o pé será seu. Não importa se você vai encontrar cananeus, não importa se você vai encontrar outros povos, onde você adentrar é teu. Eu estou falando, eu sou o Senhor. E ele foi. Caleb aguardou 40 anos para adentrar a terra prometida. Só sobraram da geração Josué e Caleb. Por quê? Porque eles perseveraram e eles, quando voltaram de espiar a terra, eles não desanimaram o povo. Olha que importante aqui, ó. Abrindo um parênteses bem grandão, que não tem nada a ver com o tema promessa. Mas olha a importância de eu animar, encorajar ou desencorajar o outro. Deus levou isso muito a sério. Todos aqueles que desencorajaram o povo de Israel morreram sem entrar na terra. Mas todo aquele que disse: vamos, a terra é nossa, não temos o que temer. Dois. E aí eu acho muito bonita essa passagem, que está lá em Josué capítulo 14. Nós vamos ler, para você ver, ele mesmo que está escrevendo esse livro, falando de Caleb. E olha que interessante o que ele fala aqui. Josué capítulo 14, diz assim, ó, versículo 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Olha ele falando aqui, ó. Da idade de 40 anos, era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo, fez uma promessa: certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E olha que lindo o versículo 10. Versículo 10 é sensacional.
sensacional. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como ele disse. 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Olha só, gente, passaram-se 45 anos. Ele fala assim, depois que o Senhor falou essa palavra a Moisés, passaram-se 45 anos. E andando em Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. Aí o versículo 11, eu acho lindo, ó. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Aleluia. Que lindo é a promessa de Deus. E aí nós vemos que Davi derrotou o gigante também por causa das promessas feitas aos antepassados. Vocês acham mesmo que Davi entraria em batalha com um filisteu grande, sem garantia? Não. Pedro e Paulo se encontraram com a graça por causa das promessas. E aí quando Pedro fala que nós somos participantes da natureza divina, não quer dizer que nós vamos ser semideuses. Não quer dizer que nós vamos ser pequenas divindades, porque nós somos filhinhos de Deus. Não. O Senhor está falando aqui, através de Pedro, que o crente salvo, quando ele fala, você vai ser participante da natureza divina, o crente salvo, ele vai ter o direito de compartilhar o caráter de Deus Santo, e ele vai conter, esse caráter contém qualidades e virtudes para ele vencer, fugir da corrupção que há no mundo. Então eu não venço a corrupção do mundo, a tristeza do mundo, porque o meu caráter é bom. Não, eu venço sim, porque a natureza de Deus está compartilhada comigo. Isso é uma promessa. É uma promessa. E nós podemos vivê-las nessa vida e na vida futura. Um escritor disse que o que nós vivemos hoje de promessa é uma moedinha, mas o futuro é onde, sabe aquela lenda que no final do arco-íris tem um pote de ouro? Para nós não é lenda, para nós é realidade. Amém? O autor aos Hebreus chama os heróis da fé como herdeiros da promessa. Ele vai falar assim: por isso Deus, quando quis mostrar de forma bem clara aos herdeiros da promessa, o seu propósito é imutável, confirmou-o com juramento. Então, quando a gente vê que os homens do passado usaram a promessa de Deus como bússola para indicar o caminho certo, a decisão certa, nós vemos então que tem uma riqueza para nós que não foi explorada. Os estudiosos dizem que nós temos pelo menos 8.000 promessas que Deus fez à humanidade. E inúmeras dessas promessas de Deus para os seus filhos só são acessíveis por causa de Jesus. As promessas, elas precisam significar algo para nós, elas têm valor, mas nós muitas vezes nos esquecemos delas, nós esquecemos que elas são rochas firmes e permanentes, elas não passam. E por que eu tenho que valorizar a promessa de Deus? Simplesmente porque Deus é fiel para cumprir, é só por isso. Ele é capaz. Na palavra dele não há peso, não há engano, não há mentira, não há arrependimento. A Bíblia nos relata que a palavra dele tem tanto poder que os céus, a terra, os mares foram criados. Quando ele disse haja, houve. Quando ele disse vou destruir, está destruído. E quando ele criou as coisas, ele não tinha e não precisa de aconselhamento, ele não pediu opinião de ninguém. Por quê? Porque ele é o conselheiro. Ele é o conselheiro supremo. E ele não procurou sabedoria de ninguém, porque nele está a sabedoria, ele é a fonte da sabedoria. Então por isso que tudo que ele criou existe pelo poder da palavra dele. Então olha só o peso da palavra de Deus. Salmos diz, o salmista diz: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Sopro da boca, que dirá a palavra. Aí ele fala assim, ó,
Ele ajunta as águas do mar num só lugar, com um sopro. Das profundezas, ele faz reservatórios. Salmista está falando. Toda a terra tema ao Senhor. Tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O salmista diz isso. E quando nós reconhecemos que uma única palavra de Deus é capaz de muita coisa, como foi pregado aqui no domingo, citado sobre o servo de um oficial romano, quando o oficial diz assim: diga apenas uma palavra, basta uma palavra, para que o meu servo seja curado. E quando ele chega lá na casa, o que acontece? O servo já está fazendo tudo, já está em pé. Porque a palavra de Deus, ela tem poder. E por que Deus é confiável? Por que eu tenho que confiar em Deus? Por que Ele é digno da confiança? Porque não tem nenhum Deus que se compare ao nosso Deus. Você vai escutar pessoas procurando poder em outros lugares. Você vai. E essas pessoas vão voltar dizendo que viram o poder. Não viram. Qual é o poder maior do que Deus que pode destruir toda a ferramenta forjada contra o servo dele? Quem é o Deus? Me mostra, por favor, igual o nosso Deus que sabe sondar reuniões secretas, falando de você que você não sabe, mas Ele sabe. Ele vê, Ele ouve, Ele registra. Meu Deus, aleluia, glórias a Deus. Porque a essência dele fala por Ele, Ele é verdadeiro. Quando eu falo imutável, porque a Bíblia fala, minta todo homem, que todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Não importa. A Bíblia diz isso, que todo homem seja mentiroso, Deus é verdadeiro, só fico com Deus. Tiago vai dizer assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito, dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou em outras Bíblias que não tem sombra de variação. Não varia. O que quer dizer? Não é um Deus camaleão. Não é um Deus que fala uma coisa hoje e amanhã não fala mais. Não. Quando Abraão estava se enfraquecendo da promessa, ele foi lá em Gênesis 15 e fez o quê? Fortaleceu a promessa. Se anima, não pega filho de Agar, não é Ismael, não, você vai ter Isaac, ou melhor, me ajudem, filho de Abraão, me sumiu aqui, Isaac, né? Você vai ter Isaac. Deus é fiel, é um dos atributos de Deus. Hebreus 10, 23, diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Devemos confiar porque Ele é poderoso. Paulo vai dizer, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Então nós vemos por aqui, pela leitura, que Deus não pode mentir, que Deus não pode voltar atrás. O próprio autor de Hebreus diz assim, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados nós, os que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança que nos é proposta. Os homens juram por coisas. Os homens juram por pessoas maiores que eles. Quem aqui já jurou na vida? Quando criança, especialmente. Eu juro, o telhado pode cair em cima de mim, se isso não for verdade, não sei o que meu pai, não sei o que minha mãe, não é assim? Né? Quantas mães, quando pegavam o chinelo, você fez isso? Não, mãe, eu juro, né? A gente dá risada porque é criança, mas tem adulto que jura ainda, né? Ele precisa jurar para provar a honestidade dele, né? Eu juro que eu não fiz isso, eu juro que eu juro. Tem gente que põe filho no meio, eu juro pelo meu filho, eu juro pelo seu. Enfim, não estou falando aqui que é errado ou não quero entrar nesse mérito, não é o tema de hoje, mas o que eu quero dizer é que Deus fez um juramento para nós. E Ele jurou por quem? Por Ele mesmo, porque
povo de Deus, que não exagera nas suas palavras, que não exagera nas suas promessas, e que Ele ama surpreender o seu povo. Ele não manipula a sua palavra para tornar ela mais aprazível. Ela é o que ela é. Ele não enfeita a sua palavra, ela é o que ela é. E Ele não bajula, Ele não engana, Ele simplesmente diz: eu sou o Senhor, eu quero assim, eu quero assado. E Ele é um Deus que leva a sério o cumprimento da sua palavra, porque Ele é íntegro. Em Jeremias, nós vamos ver um diálogo entre Deus e Jeremias. A palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de uma amendoeira. O Senhor me disse: viu bem, pois eu velo pela minha palavra para a cumprir. O que é velo? Eu cuido, eu observo, eu vigio a minha palavra para que nada saia do caminho aqui, do que eu prometi. Em Josué 21:45, quase terminando o livro, Josué vai escrever assim: de todas as promessas do Senhor feitas à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Josué termina a carreira dele falando isso. E por que nós precisamos repetir essas promessas? Por quê? Porque a repetição é uma das leis pedagógicas que mais tem sucesso. Porque a gente consegue aprender, é mais eficaz, né? No passado, depois que o povo de Israel foi liberto do Egito, o Senhor deu uma ordem. Você vai ver essa ordem sendo repetida ali em Números, Deuteronômio, que os pais deveriam contar as histórias para os filhos, repetir os acontecimentos para os filhos, e assim de geração em geração. A ideia era que todas as gerações conhecessem as promessas de Deus e que elas nunca fossem esquecidas. E a gente vê que falhou. Falhou não a promessa, mas falhou esse passar de geração em geração. Falhou. Por que falhou? Porque nós estamos muitas vezes esquecendo o que são as promessas de Deus. Onde elas estão? Não tem interesse nosso, da nossa parte, em buscar o que nós temos direito. Nós não consultamos, nós não procuramos depender dessas promessas. Muitas vezes nós dependemos só dos ajuntamentos aqui na igreja. E isso não é o suficiente para nós. Nós precisamos ler mais. Quando a gente se afasta da Bíblia, quando a gente se afasta de conhecer as promessas de Deus, é um terreno muito promissor para avançar dentro de nós a ignorância, a negligência, e a gente, sem a gente esperar, a gente é engolido pelo medo, pelo pânico, pelo desespero que o mundo traz, pela confusão, pela ansiedade. Só que a gente esquece que a gente é um povo escolhido, a gente é um povo diferente. Se os de fora se desesperam, nós não deveríamos nos desesperar. E se nós estamos nos desesperando, é porque nós precisamos reforçar mais as promessas de Deus nas nossas vidas, como os antigos fizeram. E aí, quando nós nos afastamos da promessa de Deus, é como se a água, quando nós quiséssemos pegar a água e ela vai pelo vão dos nossos dedos, a esperança que um dia entrou no nosso coração, a alegria da salvação escorre pelos dedos. Por quê? Porque a mente é um território que é disputado pelo adversário. Então, quando aquela alegria da salvação lá no começo te invadia, não tinha dúvidas. Mas como você foi se afastando das promessas de Deus, Satanás hoje ele invade perguntando assim: mas será mesmo que você é salvo? Será mesmo que você é eleito? Será mesmo que o seu nome está escrito no livro da vida? E como que você vence isso? Com a promessa de Deus. Que o Senhor Jesus veio ao mundo para salvar e não condenar. Que todo aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Você vai reforçando isso. E a regra não mudou. Nós percebemos que muitas coisas acabam saindo pela nossa desatenção. E se nós olharmos para a realidade desse mundo e nós acreditarmos que tudo se resume em
nascer, comer, beber, se reproduzir e morrer, Paulo disse: nós somos os mais miseráveis homens. Nós somos um povo escolhido que vê além, lá na frente. A gente não pode se lembrar da promessa só quando não tem saída. E é isso que acontece com a gente. Quando não tem saída, a gente lembra da promessa. Quando não resta mais nada, a gente lembra da promessa. Mas quando nós decidimos abrir a nossa Bíblia e o Espírito Santo nos direcionar para a promessa e nos dar a chance de encontrar e tomar posse dessa promessa, nós vamos encontrar para cada situação triste uma promessa, para cada situação alegre uma promessa, para uma situação de decepção uma promessa, para uma situação de traição uma promessa. Tem promessa para a solidão, tem promessa para tudo. E quando nós estamos aqui na casa do Senhor, esse é o local propício para ouvirmos a promessa de Deus, para sermos lembrados, chacoalhados. Olha, não desanime, tem uma promessa para você nesse assunto. Olha, nesse aspecto que você está vivendo, tem uma promessa de Deus para a sua vida. O Senhor, Ele quer que nós enxerguemos as promessas como se fossem prateleiras de farmácia, onde tem remédios santos para cada tipo de dor, para cada tipo de necessidade. E aí você não precisa pedir para alguém pegar, Ele quer que a gente entenda que a gente tem acesso para pegar esse remédio. Entende, irmãos? É isso que o Senhor quer que a gente enxergue. Há uma prateleira, há uma despensa cheia de promessas. Escolha a promessa que você está precisando hoje. Ela está acessível, ela está na sua mão. Você não depende de outro ser humano para levantar o pé e pegar aquela promessa para você. Ele te deu. Ele nos deu. Se nós não nos basearmos nas ricas promessas de Deus, nós vamos sucumbir, porque as notícias são ruins. Nós olhamos na televisão, nós temos notícias ruins. Nós andamos nas ruas, nós vemos notícias ruins. Mas quando nós olhamos para Deus, e Ele fez a promessa justamente para isso, para ensinar a gente a olhar para o alto: eleva os meus olhos para os montes, é de lá que vai vir o meu socorro. O salmista disse assim, este é o meu consolo no meu sofrimento. 2 pontos. A tua promessa que me dá vida. E existem algumas promessas que, quando a gente lê, a gente se inspira em orar por elas, reivindicar essas promessas. Que promessas são essas? Nós vamos entrar com calma depois. Nós temos aí 12 terças-feiras para falar, mas só para a gente ter uma noção, nós temos como reivindicar promessa de perdão, promessa de um céu preparado. Onde quem vai coroar aquele que chegar lá não vai ser anjo. O Senhor Jesus pessoalmente vai coroar. É uma promessa. É uma promessa que você não vai chamar o que você chama hoje. Ele vai te dar um novo nome. Ele vai te dar, não vai ser o anjo. O Senhor Jesus vai escolher um nome para você. Nós temos a promessa do Espírito Santo. Ele disse assim: olha, não fiquem desesperados, eu não vou deixar vocês órfãos. Está aqui o Espírito Santo como garantia para consolar. Ele vai transformar as orações de vocês em orações aceitáveis. O dia em que vocês não conseguirem orar, em que as suas palavras não saírem, Ele vai transformar o seu choro em petições a Deus. Aleluia. Espírito Santo. Promessa de ter as orações respondidas. Pedi e dar-se-vos-á. Promessa de ter conselho quando precisa de sabedoria. Promessa de ter conforto, proteção, libertação. Está tudo registrado. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que quem confia nisso é feliz. Salmo 146 diz assim, como é feliz aquele cujo auxílio é do Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Ou seja, ele é feliz. Por que a gente não consegue ser feliz? Um dos motivos é porque a gente não consegue encontrar esse descanso. A gente não consegue se deixar lá, né? O salmista diz também: enquanto
feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, depois que ele vê a face, ele fala assim, ó, também ele viu a face, né? Ele fala assim, quando eu despertar, ficarei satisfeito. É o desejo e vontade de Deus que conheçamos e oremos as promessas dele. Por isso, ele a deixou acessíveis. É como se fosse uma caixa preciosa, cheia de riqueza, um cofre. E, quando a gente lê a Bíblia sem o Espírito Santo, nós temos um perigo de passar. Sabe o que é mais interessante? Deus, ele não escolhe socialmente para dar a promessa. Então, você vai ver muita gente com nível intelectual altíssimo que não acessou a promessa. E alguém que é simples, não tem estudo, e ele vive a promessa de Deus, ele acessa a promessa de Deus, porque Deus não escolhe. Ele não disse, busca, invoca. É todo aquele que buscar, é todo aquele que invocar. Não precisa falar perfeito, não precisa pregar perfeito, falar palavras difíceis. Para Deus, não. Invoca e eu te responderei. Busca e eu deixarei ser encontrado. As promessas permanecem em pé. Sabe até quando essas promessas duram? Até quando Deus existir. A durabilidade, a validade da promessa é até quando Deus existir. Quando você recebe uma proposta, você tem um comércio, você vai fazer um orçamento, o que você escreve no rodapé? Validade da proposta. 15 dias. Significa que se houver um aumento depois de 15 dias, você não é obrigado a manter aquela proposta. A palavra de Deus, ela é válida eternamente. Eternamente. Isaías vai dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É uma promessa? A nossa pecaminosidade e indignidade não nos impediram de ter uma aliança com Deus. Diante do nosso Deus, ou os inimigos se quebram, ou eles se curvam. Entende? Diante do nosso Deus, nenhuma arma forjada prevalece. Ele é um Deus diferente. Ele é um Deus diferente. Ou ele destrói, ou o inimigo se curva. Amém? Ele não quebra a sua aliança. Ele não altera o que saiu da boca dele. Por quê? Porque ele é onisciente, ele supervisiona tudo, ele tem olhos e ouvidos atentos, ele vê e ouve planos secretos. Assim como ele enxerga a oração secreta, assim como ele enxerga as lágrimas secretas, os jejuns secretos, que você não precisa ficar dizendo para ninguém, o Senhor está registrando. Ele está registrando. A dor que você sente pelo pecado, o arrependimento do seu coração, o Senhor vê. O Senhor vê. E Ele valoriza. Estamos quase terminando, tá? Olha só. A batalha de Satanás, então, enquanto você está aqui ouvindo as promessas de Deus, se deleitando nas promessas de Deus e até se surpreendendo, dizendo assim, nossa, há promessa para isso? Enquanto isso, existe um adversário tentando arrancar as promessas da sua mente, do seu coração, agora, nesse exato momento. E Marcos está dizendo assim, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, olha só, a palavra nem fica. Logo que eles ouvem, Satanás vem e a retira. Então a gente tem esse adversário para lutar. É ele que faz você esquecer, é ele que faz você blasfemar, é ele que faz você murmurar. Romanos 8 vai dizer assim, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Ou seja, por causa de Cristo, nós somos a continuidade da promessa. Por causa de Cristo, nós somos herdeiros. Por causa de Cristo, nós somos valorizados. Os recursos de Deus não se esgotaram. Mesmo que já temos visto anos se passar, não há nada igual ao que Deus tem reservado para nós.
irmãos, ainda que vejamos riquezas, ainda que Deus te coloque numa casa milionária, que você seja um trilionário, o seu olho, o seu ouvido nunca verá algo comparado à grandeza de Deus. Aleluia. Paulo vai dizer isso, ele fala assim, ó, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, ou seja, ninguém nem falou, mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É uma promessa. O homem tende a quebrar sua promessa, sua palavra, mas o Senhor é fiel. O salmista diz, o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Elas nos inspiram, nos ajudam, nos animam, durante um período de crise nos colocam em pé. Se a gente não lembra da promessa, Deus usa alguém para proferir essa promessa para nós. Não uma promessa diferente, a promessa que está aqui. Lembra, vai fazer lembrar. E nada pode impedir as promessas de Deus de serem cumpridas. Mas por que então nós temos crentes tão chateados? Por que então nós temos crentes tão desacreditados? Que escutaram essas promessas hoje e... faz tempo que eu conheço essa promessa aí. Por que temos crentes chateados? E não estou falando só aqui, mas em todos os lugares nós vamos nos deparar com crentes tristes, chateados, semblantes caídos. Por quê? Porque eles confundiram a promessa aqui, infalível, imutável, com as promessas vindas de profecias terrenas. Deus formalizou a promessa dele, ele deixou escrito para não ter sombra de variação. Aí vem o homem e fala qualquer coisa. E aí você, que não conhece o que está formalizado, pega essa coisa como verdade, vive essa coisa, cobra a Deus dessa coisa, e essa coisa nunca acontece. E aí você se chateia, e você acaba falando que Deus é mentiroso, mas Deus quer te dizer que não foi Ele. Não foi Ele. Por que será que existe tanta gente que não dá mais crédito em nada? A maioria foi vítima de uma profetada. A maioria foi vítima de alguém prometendo alguma coisa, dizendo que é Deus e que não aconteceu. Marcou dia, marcou hora, falou número de sapato e nada aconteceu. Revelou CPF e nada aconteceu. Isso aconteceu no passado, mas Deus alertou Jeremias. Olha o que Deus falou: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos ao que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e não do que vem da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E a todos os que seguem a obstinação do seu coração disse: nada de mal vai lhes acontecer. E aí no final o Senhor fala: mas não fui eu quem falei. Então são pessoas, mas então a gente vai excluir. Não, o Senhor está falando: examine todos os espíritos, conheça os frutos. Se é uma árvore totalmente podre, fruto podre, acerta 1, erra 10. Irmãos, estamos aqui no culto de ensino justamente para isso. Para fortalecer. Para fortalecer o nosso escudo, a nossa mente. Pessoas que se autodenominam profetas e enchem os outros de falsas esperanças, eles seguem os desejos dos seus corações e falam o que as pessoas querem ouvir. E essas pessoas são tão sagazes, são tão audaciosas, que elas conseguem fazerem cursos para ler, fazer leitura corporal, e aí vê você ali emocionado, aí ele vê que você já está chorando, e aí ele encaixa uma profecia para você. E aí você sai admirado, e quando Deus fala para você fazer prova de mim, o que você faz? Ao invés de fazer prova do que Deus falou, você vai falar do que o profeta falou. Aí Deus fala: não tenho participação nisso, meu amigo. Não vou poder cumprir. Vai ler a palavra.
ver a promessa cumprida, e é um versículo que todo mundo conhece. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Veja que nós vimos esse versículo ser proferido pelo Brasil inteiro, um tempo aí. Só que esse versículo tem um detalhe. Ele está falando assim, se qualquer pessoa, não, ele está falando assim, se o meu povo. Então o Senhor não tem compromisso com quem não é povo dele. Se o meu povo se humilhar, chamar pelo meu nome, eu ouvirei. O meu povo. Então não adianta qualquer pessoa pegar esse versículo, não tem vida com Deus, não é batizado, não aceitou Jesus, eu vou fazer cumprir essa... Não, o Senhor tem compromisso com o meu povo. Segundo Pedro 3,9 vai falar, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Há uma recompensa generosa para nós, nos esperando na jornada final, né? Nós precisamos lembrar disso. E Deus é confiável para isso, para terminar tudo que Ele começou, né? Ele não deixa nada pela metade. Enquanto as promessas não são cumpridas, nós vivemos num estado de conflito, né? Por quê? A gente enxerga o céu, mas a gente está na terra. Então é um agora e um ainda não, certo? Nós estamos aqui desfrutando da promessa, mas ainda não. Não é completo, não é 100%. Nós estamos com 15% da promessa, mas 100% ainda nos reserva. É um agora e um ainda não. É um pé na eternidade e um pé no mundo, por enquanto. Um pé no mundo que seja bem esclarecido, né? Não o crente Raimundo, né? Que o pessoal fala, né? Mas enfim, isso é piada do Afonso, tá? Vou já deixando claro. Por que nós devemos orar as promessas de Deus? E aí eu termino. Orar as promessas de Deus é lembrar Deus do que Ele prometeu. Mas Deus se esquece? Não, é que quando nós lembramos Deus, nós demonstramos que temos fé no que Ele falou. É um carinho. E quando a gente vê, nós vamos ver Moisés, Josué, Davi falando assim para o Senhor: lembra-te, Senhor. Lembra-te, Senhor, que um dia dissestes, tarará, tarará, tarará. Neemias, lembra-te, Senhor. Ezequias, lembra-te, Senhor. Tudo com muito carinho, tudo com muita reverência. Não assim, o Senhor me disse, o Senhor tem obrigação de cumprir. Não, Ele não tem obrigação nenhuma. Já falei que é doação. Doação é para quem não fez nada para receber. Você fez alguma coisa para receber a salvação? Não, e assim mesmo Ele te deu. Você não ficou perfeitinho para ser salvo. Você estava numa situação de penúria. E Ele foi te salvou desse jeito mesmo. E te aperfeiçoa dia a dia. E aí o salmista fala assim, depois que você aprende a orar ao Senhor, lembra-te, Senhor. O salmista fala assim no Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Ele fala, experimenta que você vai ver que Ele é bom. E aí eu termino com essa citação de Paulo, que diz aqui, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um sonoro sim. Por meio de Cristo tem o amém e a glória de Deus. O que quer dizer isso? Se existe cristianismo, é porque o Senhor cumpriu a promessa. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor cumpriu a promessa. E por meio de Jesus nós podemos dizer sim para as promessas de Deus. Assim seja, amém para as promessas de Deus. Ele é a garantia, Ele que dá estabilidade, Ele que aumenta a confiança, e com Ele tudo se realizará conforme o que Ele prometeu, para que o nome dEle seja glorificado. Amém? Recebam essa palavra, recebam esse estudo. Terça-feira que vem nós vamos conhecer as promessas de Deus a Israel. Palmas que exaltam Jesus.